Boa tarde, galera! A gente está voltando aqui com o programa As Mulheres do Forró. Eu sou a Iris De Franco e quem está contando a história dela aqui hoje é Clara de Guimarães, de Vitória da Conquista, Bahia. Eu estou falando aqui de São Paulo. Chamem o pessoal aí no aviãozinho para escutar as histórias de Clara. Ela está falando aqui da metodologia dela. Tá falando de como é que é o forró lá na Bahia, na cidade dela, Vitória da Conquista, que fica a uns 400 quilômetros mais ou menos de Salvador, mais ou menos por aí. E a gente tá voltando aqui com a Clarinha. E amanhã a gente tem Mari Brasil aqui no programa às 17 horas, As Mulheres do Forró, a história contada por elas. Clarinha voltou, Sara já entrou acompanhando aí, Dance com J, C entrou também. Uma porção de gente entrando aí na live. Chamem aí o pessoal para participar, façam perguntas que a gente vai responder. Adicionando a Clarinha aqui. Então aqui a parte 2. Depois eu vou disponibilizar tudo no YouTube, gente. Provavelmente vai demorar uma semaninha aí, tá bom? Ei, Clarinha, que bom voltar aqui com você. Estamos de volta. Eba! Clarinha, o que é feminismo para você? Essa pergunta é muito legal. Então, vou abandonar questões teóricas, mas vou falar realmente do que é na minha vida, assim. Feminismo, para mim, é uma possibilidade de ser quem eu quero ser, sabe? É um movimento necessário, é um movimento de poder mesmo, assim, de poder no sentido de poder ser, poder fazer. É isso. Que lindo, movimento de poder, poder ser é o melhor, né? Poder ser é tudo, poder ser a gente mesmo. Muito bom. Exatamente. Olha, entrou aí a professora Dani Assunção e a Ludmila. A Dani, que é aqui de São Paulo, a Ludmila, que é de Brasília, e a Carla Raíza, musicista aqui de São Paulo também. Maria Clara Rufino. Tem muita gente aí, hein? Tem. Maria Clara falando, pode ser quem a gente quiser. É isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Tem, com certeza tem. Clarinha, a gente está vivendo aí, no forró e na dança 2 um momento de denúncias de assédios. O que você acha desse movimento, desses novos canais que estão aí para denunciar o assédio? E como a gente... Por que o assédio acontece e como que a gente pode prevenir? Então, esse movimento, né, de denúncia do assédio, eu acho ele muito necessário. Claro, né? Tudo com muita responsabilidade, mas é muito necessário para que a gente tire o assédio desse lugar de naturalização, né? De que todo homem faz isso, é coisa de homem mesmo, isso é normal, porque não, isso não é normal. Então, eu realmente acho muito importante e do jeito que der, né, que essas denúncias aconteçam. E também sem cair num outro lugar de criar sofrimentos para outras pessoas. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Como assim criar sofrimento para outras pessoas? No sentido de levar com responsabilidade essas denúncias, sabe? E não fazer delas gatilhos, fazer delas. Enfim, assim, porque tudo, né, tudo precisa ser dosado. O movimento em si, eu acho ótimo. Tem que denunciar. Essas coisas não podem ser normalizadas. A gente não pode achar assédio normal, nem na dança, nem em lugar nenhum. E acho que o jeito de superar isso é, de fato, falar sobre. Né? Todas essas coisas que são tabus,
A gente precisa falar sobre para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa se defender, para que outras pessoas saibam que isso existe e que a gente não está achando isso normal, né? Nesse processo do forró, assim, na minha vida, e essas situações aconteceram em vários momentos, assim, vários. E acabava que eu precisei em tantos momentos me vestir de uma coisa que eu não queria ser, por exemplo, assim, sabe? Eu precisava ser muito dura com todo mundo. Então, quando chegava algum rapaz com essa questão do assédio, né? Eu tinha que ser muito, sai daqui, muito incisiva com ele para delimitar o meu espaço. E eu não queria ter que fazer isso, sabe? Eu queria ser respeitada só por ser. E foi no início um processo assim bem difícil para mim, mas que foi muito necessário. Isso, Marina falou aqui, ó, cuidar com o linchamento virtual. Exatamente. É só essa ressalva que eu tenho, assim, sabe? Mas eu acho o movimento de denúncia muito importante. Que às vezes acontece de também pessoas começarem a falar e contar mentiras, né? Ou aumentar pontos, enfim. A gente não tem muito controle sobre isso, então realmente é complicado. Ou querer atingir um outro, né? Às vezes por interesse comercial ou pessoal, enfim. Isso. É porque, na verdade, é uma coisa assim, um pouco difícil da gente lidar mesmo, porque a internet hoje em dia é o nosso melhor espaço para poder fazer com que a nossa voz seja escutada, né? Tanto no sentido bom do que a gente está fazendo aqui, de passar mensagens importantes e tudo mais, quanto também no sentido negativo, de fazer com que a pessoa receba lá uma chuva de movimento, sei lá, de mensagens dolorosas e tudo mais. E que não são Então, verdadeiras, às vezes, né? exatamente. Então, uma coisa, é um dualismo, né? Aquela coisa assim de é bom, mas é ruim. E aí, como é que a gente usa isso para ser o melhor que puder ser, assim, da melhor maneira possível? Você quer contar alguma situação em que você sofreu violência dentro do forró na sua vida? Se sentiu abusada ou assediada? Ou não, não quer contar? Até tem algumas assim, mas elas são tão genéricas, sabe? Não sei, assim, é tão mais do mesmo. Todas as mulheres já passaram por isso e a gente fica assim cansada de ver isso se repetindo tantas vezes, sabe? Em vários momentos, assim, por ser professora, o pessoal chegava e falava assim, enfim, já rolou assédio de outros professores daqui da cidade, e, enfim, uma coisa um pouco chata, assim, de lidar. Mas, e é isso, eu acho que o melhor que eu posso fazer nesse momento é dizer que existe, não gostamos, somos contra, com mulheres, todas as mulheres aí que se sentirem violadas, desrespeitadas, falem com as professoras perto de vocês, sabe? E é isso. Eu vejo muito, por isso que eu falei um pouco dessa responsabilidade que a gente tem em ser professora, assim, porque a gente é o porto seguro de alguém ali, né? A pessoa, numa situação dessa, ela tem que ter para quem recorrer. E se tem uma professora mulher na cidade, essa é a pessoa melhor que você poderia recorrer, assim, porque é uma pessoa que provavelmente vai entender o que você está passando, provavelmente não vai diminuir a sua dor, né? Dizer, isso é assim mesmo. Então a gente precisa muito criar essa rede de mulheres que ajudam mulheres na dança, na vida, em tudo, assim.
A Carla Raíza está falando que na música também está rolando. Peraí que eu perdi o comentário. Muitas denúncias. É importante, acho que está rolando um movimento geral aqui no Brasil. O Brasil acordou um pouquinho tarde aí, mas está rolando um movimento, né? Que bom que ele esteja rolando. Nossa, com certeza, que bom. Porque, assim, deu voz para muitas pessoas falarem que também já tinham vivido, né? Esse movimento, assim, e falar é sempre transformador. Aí já entrei na psicologia de novo, mas falar é sempre transformador. E a dança nos dá muita base de comunicação, né? A gente tem como se comunicar muito pela dança. E também com as palavras, que é sempre funciona. Clarinha, qual a relação entre dança e sexualidade? O que você vê aí? Como é que é isso? Legal. Então, para mim, eu transito muito nessa questão, assim, porque eu vejo como uma coisa que existe, mas ao mesmo tempo eu vejo que tantas vezes, por ter essa relação da dança com a sexualidade, muitas pessoas não vivem a experiência de um jeito tão gostoso, sabe? Então, isso me deixa um pouco assim, indecisa. Eu não gosto nem de falar, é assim, de um jeito só. Eu vou lá em uma ponta e na outra, assim, porque eu particularmente adoro danças que tenham essa conotação mais sensuais. Adoro. E, claro, ainda é uma dança, né? Não significa porque a pessoa está dançando um zouk que a pessoa está lhe querendo. Por favor, gente, não pensem assim. Mas é uma dança. Acho que olhar para isso como coisas separadas funciona muito para mim, mas eu vejo que para outras pessoas não é suficiente, assim. Eu já tive várias alunas que iam para a aula e me pediam para dançar só com mulheres porque não se sentiam à vontade de dançar com outros homens. Porque, querendo ou não, a questão da sexualidade estava ali de um jeito que para ela era desconfortável, né? E a sexualidade está nas coisas, né, gente? Nosso corpo, ele tem sexualidade. Então, o que a gente usar o corpo para fazer vai estar ali também. Eu acho que o problema é deixar que isso seja uma vivência dolorosa, assim, uma vivência negativa. E até, né, eu amo psicanálise. E a psicanálise fala muito dessa vertente da sexualidade, né? E então, assim, a sexualidade existe. Ela tá na dança, pode estar. Mas se ela for uma vivência negativa para você e for melhor para você negar ela, né, e viver, tipo assim, dançar, mas sem atrelar as duas coisas, ótimo. Deu para entender? Mas você acha que tem como dançar se despindo da nossa sexualidade? Ou não? É só um fingir que ela não existe, vou deixar ela aqui dentro do armário e vou dançar? Ou você acha que não? Porque, fala um pouquinho aí, o conceito da sexualidade na psicanálise, por exemplo, tem a ver com outras coisas. A gente, não é sexualidade, não é o ato sexual, né? E não é o fato de sensualizar. Você quer explicar um pouquinho aí pra gente dessa visão psicanalítica? É isso. Eu acho que essa resposta é bem pessoal, porque a pessoa pode se despir dessa ideia de sexualidade, negar ela, dizer, não, aqui é só arte, aqui é só, sei lá, sabe? É só expressão, a mais pura possível. A pessoa pode negar e ter uma experiência muito boa, mas talvez não é porque você negou que ela não tá ali, entendeu? Talvez mesmo assim isso perpasse. E quando não para você, mas também para as outras pessoas que estão dançando com você,
E acho que a coisa mais difícil nisso tudo é esse tabu que essa sexualidade carrega, né? Que é, inclusive, o que faz a psicanálise ser tantas vezes inacessível para algumas pessoas, né? Tem muita gente que fala assim, a psicanálise? Não, não, nada a ver, o meu problema não tem a ver com sexualidade, o meu problema tem a ver com tananã, sabe? Não preciso acessar por essa via. E tudo bem, porque acessando por outras vias também, outras abordagens teóricas e tudo mais, a pessoa também vai ficar bem, sabe? Mas acho que são maneiras diferentes de olhar para a mesma coisa, assim. Então, eu olho vendo o viés da sexualidade ali e tanto na minha vivência quanto na vivência das outras pessoas que estão comigo. Mas se a pessoa precisar negar isso, falar assim, não, para mim não faz sentido, para que ela viva a dança e se divirta com a dança, tudo bem para mim também, sabe? Porque para mim o importante é que ela se divirta, que ela faça daquele espaço ali um espaço melhor possível, assim. O espaço que ela possa, de fato, se entregar. E se a sexualidade é um tema difícil dentro desse universo de se entregar, que seja, mas se entregue, sabe? Tudo bem. Que a gente não fale, então, sobre ela, mas que se entregue na dança. Exatamente. Exatamente. Acho que é isso. A psicologia me ensinou muito isso, assim, porque não sei quem conhece aí, mas na psicologia, né, o psicólogo precisa escolher a área que ele vai atuar e ele precisa escolher a abordagem que ele vai usar, a abordagem teórica. E essa abordagem, basicamente, são diferentes formas de olhar para o indivíduo, né? São diferentes visões de homem e de mundo. É assim que a gente aprende na faculdade. E aí, essas diferentes visões funcionam. Então, eu gosto da psicanálise, é o que eu estudo, é o que eu gosto de aplicar. Mas tem a gestalterapia, que também gosto muito, acho muito legal, e já vai ter um outro objeto de estudo, né? Enquanto a psicanálise vai falar daquelas coisas inconscientes, a gestalterapia vai falar mais do que é consciente, por exemplo. Então, assim, são diferentes formas de executar um trabalho e todas funcionam. Então, assim, às vezes tem pessoas que falam, né? A psicanálise não dá para mim porque esse tema tem muito a ver com a sexualidade e tudo mais. Então, eu não quero isso. Tudo bem, é o direito dela de escolher, né? O caminho que ela quer traçar. Mas se ela fosse, também ia funcionar, sabe? É mais ou menos nesse sentido, assim. Clarinha, charmes na dança, questão polêmica aí. Como é que você vê aulas de charmes, os charmes no forró? Então, é polêmico mesmo. Eu não gosto muito desse termo charme. Eu acho que ele é isso, assim, tudo que eu acho que limita um pouco a vivência, eu tento deixar de lado, sabe? Na condução de uma aula. Eu acho que esse termo limita em alguns momentos porque a pessoa se sente nessa obrigação de ser, tipo, para ser mulher na dança eu preciso ser charmosa. E não, para ser mulher na dança você precisa ser uma mulher e estar na dança, sabe? É, acaba colocando esses pré-requisitos assim em vários momentos. Mas eu gosto de ensinar enfeites, por exemplo, assim. Então, talvez eu esteja mudando o nome para falar da mesma coisa, talvez. Mas eu acho que funciona mais, sabe? Variação, outros nomes assim que a gente pode usar para que isso não fique nesse lugar de a mulherzinha graciosinha que dança soltando purpurina pelo salão, sabe? Não. A gente dança do jeito que a gente quiser e pronto, né? Inclusive, teve uma coisa que aconteceu uma vez comigo, que foi bem engraçado, assim, que eu tava eu não tava nem dançando nessa hora. Sabe aquela hora do baile que você senta, assim, respira um pouco e tal? E aí eu viajei, eu fiquei olhando, assim, para uma parede bem distante e viajando.
E aí, daqui a pouco, passou um rapaz de lá, que é meu amigo, assim, né? Mas aí ele começou a fazer assim, ó. Meio que de longe, me dando sinal para sorrir. E aí, eu fiquei assim... Quando eu percebi que ele tava fazendo isso pra mim, eu fiquei assim, tipo... Sabe? Fiz uma cara de não entendi pra ele. Aí, ainda não satisfeito, quando ele passou do meu lado, ele falou assim: naquela hora eu estava falando pra você sorrir, porque você fica muito mais bonita quando você sorri, porque nananã, e o sorriso ilumina, e nananã. Eu falei assim, véi, eu tava parada, viajando, pensando em umas coisas nada a ver. Por que que a mulher tem que estar sorrindo o tempo todo? Aí eu lancei essa, ele já ficou meio incomodado, assim, sabe? Tipo, não pode falar nada, não sei o que. Eu falei, não, pode falar, mas, né, pode aprender também, porque assim, eu tava quieta no meu canto, olhando, viajando, pensando na morte da bezerra. Por que que eu preciso estar sorrindo, sabe? Então, essas caixinhas, assim, incomodam demais, demais, demais. Deixa a pessoa sorrir se ela quiser, se ela tiver afim. Se a pessoa tá dançando mal-humorada, e de repente aquele é um jeito dela, né, extravasar, deixa a pessoa dançar. Não, e às vezes é o jeito da pessoa, né? Eu, por exemplo, sou muito séria. E dançando eu tô muito concentrada. E vários homens me ficam bravos e perguntam, mas por que que você tá bravo? Você não tá sorrindo? E eu não tenho obrigação de sorrir, é o meu jeito de estar curtindo. Não precisa sorrir necessariamente, né? Para mim, sorrir é uma coisa, muito para fora. Eu sou super introspectiva. Não tem a ver com a minha dança, tá sorrindo o tempo todo. Exatamente, é isso. Tipo, esse tem que, sabe? Eu não gosto. Quando alguém fala assim, mas tem que fazer tananã, eu já fico assim, bora pensar nisso aí. Será que tem que mesmo? Ou será que tem alguma coisa aí por trás, sabe? E nessa situação foi bem isso, assim. Eu acabo atrelando muito essa situação específica a isso que você falou do charme. Porque é meio que uma coisa que fica muito obrigatória. E aí, se a pessoa não fizer, parece que está faltando. E não é para ser assim, sabe? É para ser orgânico mesmo, é para ser natural. Tem gente que, desde que começa na aula de dança, vai dançar toda graciosa, toda nananã, charmosa, entre aspas. Tem gente que vai começar e vai se sentir zero confortável com aquilo, vai se sentir zero familiar com o próprio corpo, e a aula de dança também é sobre isso, né? É a pessoa se sentir familiarizada no próprio corpo na medida do possível. Então, assim, quando eu comecei a dar aula, aí eu ficava brincando, né? Falava assim, meninas, quando vocês não souberem o que fazer com o braço de vocês, se alisa. Porque, assim, carinho é muito bom. E aí, quando você recebe um carinho de você mesmo, você tá no auge da autossuficiência. Aí eu ficava brincando. Muito bom. E aí, uma aluna minha especificamente ficava assim: lá vem ela, mandar a gente se alisar, lá vem ela. E pra ela aquilo era muito estranho, sabe? Mas não era uma obrigação. Quando ela falava assim: não quero ficar me alisando, não. Eu falava: tudo bem, também não precisa, não. Se você acha que não tá rolando, beleza. E aos pouquinhos, ela mesma foi falando comigo dessa intimidade que ela criou com o próprio corpo, sabe? Aí ela ficava assim, velho, ó, que loucura. Se outra pessoa passasse a mão aqui alisando o meu braço no decorrer da dança, eu ia achar isso normal. Mas quando eu mesma fiz isso, eu não achei, por exemplo, sabe? Então, meio que foi uma ponte para ela criar esse contato com ela mesma, assim. Foi bem gostoso de perceber isso. Que bonito. Gostei bastante dessa frase. Quando você recebe um carinho de você mesmo, você está no auge da autossuficiência. Muito bom. Clarinha, você ensina também os enfeites para os condutores homens e mulheres ou não? Você ensina enfeites só para conduzir das mulheres? Para condutores também. Assim, eu tenho um repertório muito menor de condutora do que de conduzida, eu acho, sabe? Mas
a mesma dedicação que eu tenho para estudar um papel, eu tenho para estudar o outro também. Então, várias vezes, assim, por exemplo, a monitoria é um espaço que eu faço muito isso, de levar alguma coisa que eu ainda não peguei, mas para a gente aprender juntos ali. E aí eu faço isso tanto quanto condutor e quanto conduzido. Inclusive, lá um dos pré-requisitos para a monitoria é a pessoa estar interessada em aprender os dois lados. Porque ocupar um espaço só meio que limita um pouco a dança. Então, se ela quer ali aprender, evoluir e tudo mais, é gostoso que ela saiba fazer as duas coisas, sabe? Então, eu sempre ensino para os condutores, inclusive eu ensino o das conduzidas também. E é muito legal porque até esse desejo muitas vezes vem deles também, sabe? Várias vezes por costume, eu falo assim, o movimento de hoje é esse. As conduzidas que quiserem também podem fazer essa outra coisa aqui. Aí os condutores viram para mim e falam assim, e vem cá, o condutor também pode fazer desse mesmo jeito? Aí eu paro, olho ali e falo assim, não é que pode, sabe? E aí a gente vai meio que descobrindo ali no momento, porque minha atuação acaba sendo muito maior enquanto conduzida do que como condutora, mas eu gosto de pesquisar dos dois lados, assim. Você ter aprendido a conduzir, você começou a aprender como conduzida. Aí, quando você aprendeu a conduzir, você acha que mudou alguma coisa no seu jeito de ver o forró e no jeito de você ser vista pelas outras pessoas, como dançarina, como professora e como forrozeira? Com certeza, com certeza. Para mim, mudou muito, porque, por exemplo, eu pude provar que a variação das conduzidas não atrapalhava o condutor, por exemplo. Porque naquele momento eu era condutora e quando essa fala acontecia, né, um condutor virava e falava assim, você não pode fazer isso porque senão me atrapalha. Aí eu pegava algum aluno e falava assim, sabe aquela variação? Faz aqui rapidinho. E aí eu conduzia ela e mostrava para ele que de fato nada tinha a ver. Que ela podia fazer a variação dela, enfim. E aí os condutores meio que ficavam assim, tipo, não é que é mesmo? Então, será que eu não só estava incomodado? Enfim, mudou. Em primeiro lugar foi isso, assim, porque eu pude ver o que de fato atrapalhava, sabe? Essa palavra atrapalhar, ela é muito problemática. E de tantas outras maneiras também, porque assim, minha consciência de dança aumentou muito quando eu comecei a conduzir. Minha até minhas possibilidades de diversão, né? Porque aí eu podia me divertir conduzindo e me divertir sendo conduzida. Se a pessoa que estava ali só sabia ser conduzida, a gente conseguia se divertir. Se a pessoa só sabia conduzir, a gente conseguia se divertir também. Então, para mim foi assim uma chavinha que eu fico muito feliz de ter virado, sabe? E você acha que você passou a ser vista de forma diferente depois que você passou a conduzir? Ou não? Ser Com mais certeza. valorizada, menos valorizada? Com certeza. Ser mais valorizada, porque ainda tinha muito aquela coisa de que o papel do condutor ele ainda tem essa hierarquia, né? A pessoa que manda na dança, de certa forma. Então, é a pessoa que planeja a dança, a pessoa que antecipa o que vai vir pela dança. Então, esse lugar ainda é muito superestimado, talvez. Então, as Boa, pessoas acabam colocando o que foi. boa palavra, lugar superestimado, adorei, anotei aqui. Mas Travou, porque aí voltou, tinha. Voltou? Mas porque aí tinha muito isso. Assim, voltou. por exemplo,
homens só começaram a fazer aula comigo depois que me viram no papel de condutora. Até então, aula, e os que faziam assim, quer ver se a minha dança está confortável para uma conduzida. E aí eles iam fazer aula comigo, sabe? Quero ver, Particular, peraí, no caso. deu uma travadinha. Poucos faziam aula com você antes de você se tornar condutora, é isso? Isso. E os que faziam era porque eles queriam checar, entre aspas, né, se a dança deles estava confortável para uma conduzida. Não era muito no âmbito de aprender dança, era no âmbito de valorizar, de validar a dança que ele já tinha. Entendeu? Então, é uma visão diferente, assim. E quando eu comecei a conduzir, veio esse outro viés de também aprender dança, entendeu? E às vezes, tantas vezes, inclusive, eu ensinava coisas que eu nem costumo fazer na minha dança, assim, enquanto condutora. Mas eles só deram essa oportunidade de aprender nessa outra ótica depois que me viram conduzindo. Clarinha, sobre a nomenclatura que mudou de dama cavalheiro para condutores e conduzidas e que estão agora repensando proponente e intérprete, você tem alguma. Você usa que nomenclatura e que sugestão você tem para que a gente haja mais igualdade de gênero dentro da nomenclatura? Então, eu uso condutor e conduzido, mas na medida que forem aparecendo outros nomes que funcionam melhor, eu super vou acatar, sabe? Porque meu cachorro tá latindo. Ele quer Porque, participar. porque assim, eu acho que o nome é só um nome, sabe? Ele tem muita influência, claro, mas se tiver um nome que agrade mais, que seja mais inclusivo, é esse nome que a gente deve usar. Então, sai da zona de conforto, aprende de novo como é que chama, se confunde de novo. Né? Todo mundo aqui passou por isso de dama para condutor, ou dama para conduzido e tudo mais, e pode passar de novo em outros tantos momentos. Então, assim, desde que seja para uma vivência mais saudável. Eu acho que a gente precisa sim repensar isso. E acho também uma coisa muito que vem da psicologia aí também, né? Porque muita gente critica isso. Ah, não pode mais chamar de tal nome, não pode mais chamar de não sei o quê. Se estão surgindo nomes que. Se alguém pensou em um nome que é mais eficiente, por que não usar ele, né? Então, é isso. É só um nome, poxa. Não vai mudar muita coisa na sua vida se você tentar mudar um nome, sabe? Mas vai mudar muito na vida da pessoa se ela, a partir daquilo ali, também se sentir incluída naquele espaço. O DJ Messias entrou aí. Obrigada, DJ Messias, de estar assistindo a nossa live. Grande DJ, um grande abraço, saudades, DJ Messias. Clarinha, queria perguntar quais são as ações que você acha que a gente deva ter a partir de agora para diminuir a desigualdade de gênero dentro do forró? Algumas ações que você acha que estejam precisando ou que a gente deva persistir nelas? Então, eu acho que tem muita coisa ainda que precisa mudar, né? E eu sou muito a favor das atitudes micropolíticas. Então, assim, se eu sou professora, tenho uma turma que está ali comigo muitas vezes, né? Moram perto de mim, estão me acompanhando, minha trajetória e tudo mais. É com essas pessoas que eu preciso começar. Eu, pelo menos, vejo assim e vejo que funciona muito bem assim para mim. Tudo que eu tentei implantar, que eu tentei mudar de didática e tudo mais, eu comecei com essas pessoas que estão pertinho de mim. E tá me ouvindo bem? Tô, tá ótimo.
E acho que esse micro tem uma grande influência no macro, sabe? Da gente, de fato, falar sobre isso em aula, e se for, tá cansativo, porque a aula é todo dia, a aula é 2 vezes na semana. Fala, sabe? As pessoas vão entender, aquilo ali vai fazer um sentido. Lá na aula, muitas vezes, assim, eu recebo feedbacks dos alunos dizendo que se sentem confortáveis lá porque a gente fala sobre as coisas e não só vomitam ali um passo e fala, né, reproduza, reproduza, reproduza. A gente se tira muito da zona de conforto, assim. E toda vez que eu falo a gente, eu tô falando de mim e dos monitores, porque isso já vem deles também. E é bem legal, porque eu estou construindo com eles, sabe? E aquela coisa, né? Juntos a gente pensa muito melhor. E não sei, eu acho que é isso. Precisa mudar estrutura de aula, né? O que é que a gente valoriza numa aula? É só valorizar o passo? Porque valorizar só o passo é valorizar, muitas vezes, só o papel do condutor. Então, precisa repensar isso? Vamos repensar. Onde? Aqui no meu ambiente onde eu dou aula, né? Onde todo mundo me cerca e vem me acrescentando e que eu posso acrescentar também. E daqui a gente expande, sabe? A gente tem a rede social aí para isso. Esses contatos que a gente tem sempre são muito enriquecedores, assim. Só na quarentena, eu não considero que eu fiquei sem estudar na quarentena, sabe? Apesar de não ter dançado abraçada com ninguém até hoje, mas eu aprendi muita coisa, assim. Acho que estreitei os laços com muitas pessoas de fora que me ampliou muito os horizontes, sabe? Essa relação mais próxima dos professores, acho que vem acrescentando demais, assim, professores e professoras, né? Com certeza. Eu acho que a pandemia trouxe essa aproximação dos profissionais, né? A Uhum. gente acabou conhecendo pessoas que a gente não conhecia. Tem muita gente que não tem um trabalho online, né? Eu mesma tenho pouca coisa de trabalho online, pouco de redes sociais. Fazia mais o trabalho ali no presencial mesmo. Então, acho que tem muita gente assim, e aí a gente acaba não conhecendo o trabalho dessas pessoas que estão muito presentes, são importantes no cenário, né, do Brasil e no mundo. E aí eu acho que a pandemia trouxe isso. É muito Com bom, certeza. realmente bom. Com certeza. Eu me vejo assim, é, muito influenciada nesse período da pandemia, sabe? Pelos influencers da dança, pelos professores e professoras que eu sigo, e em tantos âmbitos, assim, porque teve a época, né, de que todo mundo meio assim, meu Deus, será que isso vai demorar tanto? E nessa época, por exemplo, criar laços com outras mulheres professoras me fez muito mais forte. Muito, absurdamente, assim. Sabe, por besteira, mas que fazia muita diferença, assim, de conversar um pouquinho e perguntar como é que estão as coisas, e aí você vê a sensibilidade da outra pessoa dirigida para você e o tanto que aquilo te fez bem, e aí você fala assim, olha, talvez se eu dirigir a minha sensibilidade para outras pessoas, isso pode fazer muito bem para elas também e aprender com isso, sabe? Isso é aprender tanto enquanto professora quanto enquanto aluno também, porque a gente acaba sendo aluno tantas vezes, né? A Maria Clara Rufino está falando, você é influência também. Você é influência, claro. Fofinha demais, gente. Eu tô apaixonada por essa menina. Que mais, Clarinha? Que mais que você tem para contar para a gente? Que mensagem você quer deixar para o pessoal? Ai, gente, isso de deixar uma mensagem é uma responsabilidade, viu? Porque, né? Enfim, Tem eu não alguma sei, eu acho. coisa sua que faltou de contar que a gente não, que eu não perguntei? Pode contar, essa é a hora.
Não, acho que você arrasou demais na entrevista, viu? Eu nem sabia que eu ia falar tanto assim. Obrigada. Mas foi bem gostoso. Acho que a melhor mensagem que eu mesma vejo assim na minha trajetória e que eu tento passar para as pessoas é justamente de se manter no lugar de aprendiz o máximo que a gente puder, sabe? Porque todo mundo tem muito que ensinar pra gente, assim, e ensinar não é só sala de aula, mais ou menos isso que eu acabei de falar aí desse exemplo. A gente não aprende só quando a gente está ali na sala, daquele estilo específico, né? Daquele professor específico. Não, ensinar é muito mais e aprender é muito mais. Então, hoje a gente tem tanto conteúdo importante na internet, tanto, né, já que estamos aqui na internet, vamos falar do conteúdo que está rolando por aqui. Tanta coisa massa, assim, que pode acrescentar, que pode dar uma visão de mundo mais acolhedora. Enfim, assim, eu venho repensando muito todas essas coisas, sabe? Acho que sempre repensei, mas a pandemia nos coloca muito nesse lugar desconfortável, né? E a gente tem que repensar aquilo que a gente já repensou tantas vezes. E é assim que a gente aprende muita coisa, assim. É desaprendendo que a gente aprende, né? Você quer deixar aí as suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar, pode te seguir, como te apoiar aí no seu trabalho? Pode falar do trabalho de forró, da psicologia, de tudo que você quiser. Ai, meu Deus, que massa. Então, meu Instagram profissional é esse, né? Clarinha Dança, tem o cedilha. E o meu Instagram de dança, né? O profissional de dança é esse, e o profissional da psicologia é Açucena Psi, também sem o cedilha. Nos dois trabalhos, eu vou fazendo. Na verdade, rede social ser um trabalho, para mim, é uma coisa bem nova ainda, sabe? Sempre funcionou muito como um lugar de mostrar o trabalho que eu fiz. E aí a gente também está se construindo novamente nesses lugares. Mas é isso, todo mundo muito bem-vindo nos meus perfis aí. Quem quiser falar, perguntar qualquer coisa, eu sou muito aberta. Tento ser bem receptiva, então é isso. Clarinha, um super obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. Estou muito feliz dessa aproximação, desse contato. Quero Ah, muito eu que também. isso aconteça no presencial. Estou muito honrada de você estar aqui. Ah, ó, eu já quero ir para São Paulo, viu? Eu vou aí visitar Eba! vocês, vou forró com vocês. Estamos esperando. Gente, obrigada aí, todo mundo que acompanhou, todo mundo que eu até postei no Instagram brincando, né? Quem ainda aguentar ouvir a minha história, aparece lá, porque tem gente aí que já deve ter escutado várias vezes. Mas eu estou muito feliz com esse convite, eu admiro muito seu trabalho. Desde que eu comecei o meu Instagram aqui, eu já admirava muito seu trabalho. A gente precisa muito disso, sabe? Se fortalecer, sim, porque é um lugar necessário, assim, a gente tá próxima, tá junto, se mostrar apoio, se mostrar lugar de conforto para outra, sabe? Enquanto mulher mesmo, enquanto professora, melhor ainda, né? E conte comigo. Obrigada, Clarinha. Que gostoso receber seu carinho, que gostoso estar conversando com você. Gostoso receber esse pessoal que está aqui assistindo a gente de longe, que a gente vê pequenininha a carinha de cada um, que dá vontade de abraçar um monte de gente. Gente, compartilhem esse trabalho, a gente precisa do apoio de vocês para divulgar o trabalho das mulheres, também para divulgar esse trabalho de pesquisa e de registro, porque não é só sentar e fazer a live, tem todo um antes, tem todo um depois. Então, quem É. puder assistir as entrevistas anteriores lá no YouTube,
é muito bem-vindo, vai estar ajudando, não só ajudando mulheres que conduzem, como todas essas mulheres do forró a ganharem visibilidade e a estarem protagonizando aí na cena. Então, façam isso, apoiem a gente. Um abração para todos vocês, e um especial para você, Clarinha. Brigadão, até mais. Beijo, obrigada. Eu adorei o convite. Eba. Tchau, tchau.